Irmãos muçulmanos, disse o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, no hadith autêntico narrado por Tirmizi, por Anas: todo filho de Adão é pecador, porém o melhor dos pecadores são aqueles que se arrependem. Que Allah faça de nós entre aquelas pessoas que se arrependem. E disse o mensageiro de Allah, radiyallahu an, e disse o mensageiro de Allah, narrado pelo hadith de Abu Huraira, que Allah esteja satisfeito com ele: se vocês não pecarem, Allah trocará, vos substituirá para outro povo, que pecarão, cometerão falhas, pedirão perdão, e Allah os perdoará. Quer dizer o quê? A natureza do ser humano é cometer falha. Existe diferença entre falha e o pecado. A natureza do ser humano é cometer falhas. E ninguém diz que não comete falha, a não ser aquela pessoa que ignora a realidade de si mesmo. Ninguém está livre das falhas, a não ser aqueles que Allah o preservou, como os profetas e os mensageiros. E quando acontece alguma falha de um profeta ou mensageiro, imediatamente desce uma revelação corrigindo aquela falha. Veremos então como era a guia do mensageiro de Allah, como ele corrigia a falha da sua geração, dos seus seguidores, dos seus companheiros. Porque as falhas e os erros acontecem às vezes por ignorância, e aquele que não conhece precisa ser ensinado. E às vezes acontece por esquecimento, e às vezes pode acontecer por soberba, e às vezes pode acontecer por a pessoa seguir suas vaidades e desejos. Veremos alguns exemplos do mensageiro de Allah, como ele corrigia as falhas. Porque Allah diz no Alcorão, Surata 33, versículo 21, tendes no mensageiro de Allah o melhor exemplo a ser seguido. O melhor exemplo a ser seguido na aparência, na forma de comer, na prática da oração, e também como agir e corrigir as falhas das pessoas. Que Allah corrija nossas falhas e faça de nós corretos, tanto publicamente como na parte pessoal. É relatado no hadith autêntico. Esse hadith narrou Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami. Ele dizia: كن بيننا نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أعطس رجل من القوم فكنت أقول أو فقلت يرحمكم الله فرماني الناس بأبصارهم فكنت أقول ما شأنكم تنظرون إلي والرجل في الصلاة فضرب الناس أفخاذهم أرادوا أن يصمتني فسكت حياء منهم. بعد انتهت الصلاة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي فناداني قال هذا معاوية الأسلمي رضي الله عنه والله فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه والله ما كهرني والله ما ضربني والله ما شتمني قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس هذه صلاة إنما لتسبيح وتكبير وقراءة القرآن صلى الله عليه وسلم. Esse Muawiyah ibn al-Hakam al-Aslami diz: entrei na mesquita para rezar com o mensageiro de Allah, e quando alguém espirrava, ele dizia na oração, falava Yarhamakumullah. E é sunnah, quando alguém espirra, diz Alhamdulillah, e quem escuta responde o que? Yarhamakumullah, que Allah tem misericórdia de vós. Porém, não durante a oração. E alguém espirrava e ele dizia Yarhamakumullah. E quem estava entrando na mesquita olhava feio para ele, ou às vezes cutucava ele, tentando dizer que não podia falar durante a oração. E ele respondia: por que vocês estão me olhando? Durante a oração. Por que vocês estão fazendo isso para mim? Durante a oração.
E começaram a fazer sinal para mim para que eu ficasse em silêncio. Fiquei em silêncio. Acabou a oração, o mensageiro de Allah me olhou, sorriu e me chamou. E ele disse: Wallahi, juro por Deus, que meu pai e minha mãe sirvam de resgate pela tua vida, ó mensageiro de Allah. Ele disse: nunca vi, não encontrei, não conheci nenhum mestre, nenhum professor educador melhor que Muhammad. Não me reprimiu, não me bateu e não me ofendeu. Pegou por ele minha mão e disse: Ya Muawiyah, ó fulano, a oração não se fala palavra nenhuma, a não ser dizer Subhanallah, Allahu Akbar e leitura do Corão. Allahu Akbar. E assim era o mensageiro de Allah quando ensinava as pessoas que não tinham conhecimento da religião. Tasrih akhta al-jahil bita'limihi birrifq. Corrigir a falha de quem erra por ignorância, por não conhecer, é com gentileza, tranquilidade, ensinando. Sallallahu alaihi wasallam. E como era então aquela pessoa que tinha desejos, shahwa, tinha desejos carnais? Imagine aquele jovem que chegou ao mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Chegou até o mensageiro de Allah, na frente de todo mundo disse: Ya Rasulallah, inni shabun idhin li bizina. Allahu Akbar. Faqama nas. O jovem chegou na mesquita, na frente de todo mundo, disse: ó mensageiro de Allah, me autorize cometer adultério, me autorize fazer fornicação. As pessoas da mesquita levantaram para pegar aquele homem, aquele jovem. O mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, disse: aproxima-se de mim. E disse: atardahu atuhibbuhu li ummik? O mensageiro de Allah respondeu: eu gostaria que alguém pedisse para cometer fornicação com a sua mãe? Ele disse: jamais. Tu gostaria que alguém pedisse permissão para cometer fornicação com a sua irmã? Ele disse: jamais. Tu gostaria que alguém pedisse permissão para fazer fornicação com a tua esposa? Ele disse: jamais. E com a tua filha? Jamais, o mensageiro de Allah. Então o mensageiro de Allah disse: assim como tu não gosta, as pessoas também não gostam que façam fornicação com a mãe, com a irmã, com as filhas, as esposas deles. Então o mensageiro de Allah disse, sallallahu alaihi wasallam, esse mesmo jovem diz assim: فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ وقال اللهم أغفر له ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فخرج ذاك الشاب كان يقول: كانت الزنا أحب الشيء إلي قبل أن أدخل على رسول الله، فما خرجت وكان الزنا أغضب الشيء إلي، ولا زلت أشعر برودة يد رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدري. رواه الطبراني. O mensageiro de Allah então o aproximou, botou a mão no seu peito e disse: ó Allah, perdoe seu pecado. Ó Allah, perdoe seu pecado. Purifique seu coração. Preserve a sua pureza. Então esse jovem saiu e disse: antes de eu entrar na mesquita e falar aquilo ao mensageiro de Allah, a coisa mais amada, a coisa que eu mais queria fazer era a fornicação. Depois que o mensageiro botou a mão no meu peito e fez aquela súplica, disse: a coisa que eu mais tive nojo e não queria ver era a fornicação. E ele dizia ainda: parece que eu sinto a frescura da mão do mensageiro de Allah no meu peito. Sallallahu alaihi wasallam. Assim era o mensageiro de Allah, como ele corrigia as falhas. Chegou um homem na presença do mensageiro de Allah com um cordão, uma fita amarrada no braço. O
O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: Ma hadhihi, o que é essa fita, esse cordão, essa pulseira amarrada? Ele disse: Hadhihi al-wahina, essa pulseira, esse cordão, o homem dizendo, é para proteger. O mensageiro de Allah disse: Anziha min yadik, law mitta ala dhalik, tire isso da tua mão. Hadha la yuziduka illa wahnan, wa law mitta ala dhalik, mitta ala shirk, wal-'a'udhu billah. O mensageiro de Allah disse: então tire isso de sua mão, porque essa que tu acha que é proteção só vai te aumentar em fraqueza e desgraça. E se tu morrer dessa forma, morrerá na idolatria. O mensageiro de Allah corrigiu o que era mais importante, questão da crença. E outro exemplo, e o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, quando corrigia, não corrigia publicamente, a não ser quando era necessário. Não corrigia publicamente, a não ser quando era necessário. Como diz no hadith, Rawahu Abu Dawud fi sunanihi, an Abdullah ibn Busr radiyallahu anhu قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ورسول صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد أذيت. E o profeta de Allah só corrigia publicamente quando era necessário e era lição. Quando estava fazendo sermão, viu um homem entrando na mesquita, separando quem estava junto. Entrou no fim da mesquita, separando as pessoas, atravessando o meio de todo mundo, separando, empurrando. O mensageiro de Allah se incomodou com isso e disse: sente onde tu está, porque tu incomodou e tirou a atenção das pessoas. Isso foi ensinamento. Vemos então como era o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, como ele ensinava as pessoas, como ele corrigia o erro, como ele corrigia as falhas. Temos o mensageiro de Allah, o melhor exemplo a ser seguido. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Tem no mensageiro de Allah o melhor exemplo a ser seguido. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.